Sejam todos bem-vindos ao canal do Diácono Paulo Santos. É uma rica fonte de reflexões, ensinamentos e inspirações sobre a fé cristã e a vivência do Evangelho. Com sabedoria e simplicidade, o diácono aborda temas profundos das Escrituras, explicando passagens bíblicas e traz mensagens que fortalecem a espiritualidade e a caminhada com Deus. Se você, irmão, busca crescer na fé e entender melhor a palavra de Deus, este canal foi feito para você. Peço a você que não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se, compartilhar com amigos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Venha fazer parte dessa equipe de evangelização, conto com a sua ajuda. No Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37, encontramos o diálogo entre Jesus e Pilatos, no contexto do julgamento de Jesus. Pilatos pergunta diretamente: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde destacando que seu reino não é deste mundo, afirmando que, se fosse, seus seguidores teriam lutado para impedir sua prisão. Ele deixa claro que sua realidade é de ordem espiritual, voltada para a verdade e não para o poder político. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos entrou, de volta, no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Glória a vós, Senhor. Agora vamos refletir sobre o Evangelho e o significado da solenidade de Cristo Rei do Universo. Você já parou para pensar no que realmente significa o reinado de Cristo? Hoje, vamos explorar o diálogo entre Jesus e Pilatos no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Um encontro carregado de significado, que revela o verdadeiro sentido da realidade de Jesus e o poder transformador da verdade. Prepare-se para uma reflexão que vai mexer com o seu coração e expandir sua visão sobre o reino de Deus. Nosso texto nos transporta para um momento crítico. Jesus, após ser entregue pelos líderes religiosos, está diante de Pilatos, o governador romano. Pilatos representa o poder político da época, enquanto Jesus parece frágil, um prisioneiro acusado de se declarar rei. O diálogo começa com uma pergunta direta: Tu és o rei dos judeus? Pilatos não entende que tipo de rei Jesus é. Aqui já temos um contraste. De um lado, um poder humano, baseado na força, um poder divino, fundamentado na verdade. Quando Jesus responde que seu reino não é deste mundo, ele está desconstruindo a ideia de um rei como o mundo conhece. Ele não veio para liderar exércitos ou conquistar territórios, mas para trazer um reino de amor, justiça e verdade. Pense nisso. Quantas vezes buscamos soluções mundanas para problemas espirituais? Assim como Pilatos, podemos ter dificuldade em compreender um poder que não depende de riquezas ou autoridade terrena, mas que transforma o interior das pessoas. Reino de Deus começa no coração, e Jesus está nos convidando a fazer parte dele. Jesus diz a Pilatos: Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O que o diálogo entre Jesus e Pilatos ensina para a nossa vida? Primeiro, que precisamos considerar quem é o nosso verdadeiro rei. Não são as ideologias, os bens ou materiais o poder humano, mas Cristo, que reina em amor e verdade. Segundo, que fazer parte do reino de Deus exige uma decisão diária. Viver segundo os valores do Evangelho, e por fim, que o testemunho da verdade não é fácil, mas é libertador. Na verdade, encontra paz e propósito, mesmo em meio às dificuldades. Irmãos, a solenidade de Cristo Rei do Universo é uma celebração da Igreja Católica que exalta Jesus como o Senhor de toda a criação, confirmando sua autoridade divina sobre todas as realidades,
temporais e eternas. A solenidade de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925 por meio da encíclica Quas Primas. Inicialmente, a solenidade era celebrada no último domingo de outubro. Após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, foi concentrada para o último domingo do ano litúrgico, enfatizando o caráter escatológico do Reino de Cristo, que será plenamente realizado no fim dos tempos. O Reino de Cristo não é territorial, mas espiritual, conforme ele próprio afirmou. O meu reino não é deste mundo. João capítulo 18 versículo 36. Isso significa que Cristo governa por meio do amor, da justiça e da paz. Sua realidade se manifesta de forma única na cruz, onde ele foi entregue para salvar a humanidade. O magistério da Igreja ensina que o reino de Cristo já está presente. Começa com a encarnação de Jesus e cresce sempre que vivemos segundo os valores do Evangelho. Catecismo da Igreja Católica. Ainda está por vir. Será plenamente manifestado na segunda vinda de Cristo, quando ele derrotará todo o mal e entregará o reino ao Pai. 1 Cor capítulo 15 versículos de 24 a 28. A realidade de Cristo está enraizada em várias passagens das Escrituras, incluindo Mateus 25 capítulo versículos de 31 a 46. A cena do juízo final, onde Cristo aparece como o rei que separa as ovelhas dos bodes. A solenidade de Cristo Rei aponta para a consumação do plano salvífico de Deus. Na parousia, Cristo será reconhecido universalmente como Rei de toda a criação. Ele derrotará o pecado, a morte e entregará o reino ao Pai, como descrito em 1 Cor capítulo 15 versículos de 24 a 28. Esse aspecto escatológico nos lembra que nossa vida aqui é uma preparação para o reino definitivo. O tema da realidade de Cristo é frequentemente abordado no ensino da Igreja. Alguns pontos importantes incluem: Encíclica Quas Primas Pio XI afirma que Cristo deve reinar não apenas nos corações dos indivíduos, mas também nas famílias, na sociedade e nas nações. Concílio Vaticano II enfatizou que o reino de Cristo é construído pela caridade, e os cristãos são chamados a colaborar com essa missão. Catecismo da Igreja Católica explica que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica 2819. A celebração da solenidade de Cristo Rei convida os fiéis a refletirem sobre seu compromisso com Cristo em suas vidas pessoais e comunitárias. Algumas práticas recomendadas incluem: adoração ao Santíssimo Sacramento, reconhecendo Cristo como o centro de nossa fé. Renovação da consagração a Cristo Rei. Entregar novamente nossas vidas ao senhorio de Cristo. Obras de justiça e caridade, como expressão concreta de viver os valores do reino. No mundo atual, marcado por conflitos, secularismo e individualismo, a celebração de Cristo Rei continua sendo um chamado à unidade e à esperança. É um lembrete de que nenhuma ideologia humana pode oferecer a paz e a justiça que vem de Deus. Cristo reina no coração daqueles que escolhem viver segundo o Evangelho, promovendo o bem comum e a dignidade de todos. Rezemos: Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, reina em nossas vidas e conduz-nos no caminho da verdade e da justiça. Ensina-nos a viver como testemunhas do Teu reino, espalhando o Teu amor em nossas famílias e comunidades. Amém.